gostoso é quando você lê a questão, você resolve, você chega à resposta, você entende a questão. Mas para chegar a isso, nós precisamos exercitar. Lembre, nós precisamos acreditar que é possível fazer isso. Mas para fazer isso tem que começar e acreditar que chegaremos lá. Dando continuidade aos nossos exercícios da Fundação Carlos Chagas. A 78 diz assim: a tabela a seguir mostra as participações de 3 sócios. Olha lá, já estou falando aqui, ó, de 3 sócios de uma empresa na composição de suas ações. O nosso amigo Paulo Silva tem 15 mil ações. Maria Oliveira tem 10 mil. Carlos Braga tem 7 mil. Pronto, aí é cheio da grana. Os lucros da empresa em determinado ano, que totalizaram 560 mil, eita menino, pega aí o telefone da Maria Oliveira, tá certo? Foram divididos entre os 3 sócios, proporcionalmente à quantidade de ações que cada um possui. Assim a sócia Maria, estou tão empolgado, aí ó, agora vamos pegar o telefone. Maria Oliveira recebeu nessa divisão, pronto. Então vamos ver. Olha, aqui só pelas opções, já estou feliz, viu? Então vamos ver aqui o que nós temos. Então, vamos lá, pegue seu material e acompanhe o que nós temos. Nós vamos imaginar, tá certo? Que nós temos Paulo, a quantidade, Paulo, temos a Maria, quantidade que Maria vai receber, e temos a quantidade de Carlos, certo? Lembrando que vão receber em relação às ações, que é 15 mil, certo? 15 mil, eu vou evitar botar o 0 para não ficar muito cheio. 10 mil, lembre, isso aqui depois a gente tem que botar os 1000, certo? Multiplicar por 1000 e 7 mil. Com um pequeno detalhe, qual é? Se eu somar total, vai dar exatamente, tá certo? 560 mil, se eu somar todo o dinheiro, tá certo? Então ele diz, bem aqui, o lucro da empresa, que determina foram os 560 mil, foram divididos em 3 sócios proporcionalmente, quer dizer, divisão diretamente proporcional. Diretamente. Implica o quê? Quem tem mais ações recebe mais dinheiro, tá certo? Então eu posso dizer que P está para 15, assim como M está para 10, assim como C está para 7. Então aquela regrazinha, soma todo mundo, P mais M mais C, tá certo? Soma 15 mais 10, certo? 15 mais 10 mais 7. Isso aqui é igual a cada um, é P sobre 15, que é igual a M sobre 10, que é igual a C sobre 7. Quanto é dinheiro? O dinheiro é 560 mil. Então, nós vamos dividir 560 mil, certo? Aí eu tenho aqui 15, 25, 32. Pronto. Se eu dividir isso aqui, para a gente não... Isso aqui, o que me interessa, preste bem atenção. Se eu simplificar isso aqui é em relação... O que ele quer? Ele quer o que Maria recebeu. Lembra, ele quer o que Maria recebeu. Então, eu tenho que igualar isso aqui exatamente a quem? A M sobre 10. Pronto. Eu tenho que dividir, tá certo? E igualar a M sobre 10. É exatamente. Lembre, tá certo? Lembre, eu tenho nada mais, nada menos do que... Ora, olha como é bem simples. Isso aqui não é vezes 1000, não é 560 mil? Isso aqui também não é 32 mil? Então, isso desaparece, tá certo? Então, lembre, isso é facilidade, tá certo? É 560 mil e 32 mil, então isso desaparece. Então, eu vou ficar M sobre 10, tá certo? Então,
aqui, se nós fizermos as continhas, 560 dividido por 32, tá certo? 560 dividido por 32 vai dar exatamente 17,5. Se eu multiplicar por 10, Maria vai receber 175. O quê? Olha a grana. 175 mil. Alô, Maria! Tá joia demais. Então, pronto. 175 mil. Então, vamos agora, o que ele pergunta? Olha aí. Assim, a sócia Maria recebeu nessa divisão. Olha para mim. Olha aí. Maria Oliveira recebeu 175 mil. Item correto é o item E. Muitas vezes, o nosso aluno questiona. O professor resolveu de uma maneira muito longa, muito trabalhosa. O professor deu uma dica, beleza. Aprenda tudo, certo? Porque na realidade, essa divisão proporcional é bem simples. Olha, é bem simples. É só somar o todo. É bem simples, ó. Você tem 560 dividido, aí soma pelo todo, tá certo? Aí você tem o resultado e multiplica por cada um separadamente. Pronto, sem fórmula, sem nada, ó. Repetindo, você tem 560 mil. Soma as ações. Ó, 15, 25, 32 mil ações. 560 mil dividido por 32 mil dá exatamente 17,5. Multiplica por 15, é do Paulo Silva, multiplica por 10 é de Maria Oliveira, multiplica por 7, dá Carlos Braga. Pronto, essa é a resolução. A gente faz assim para que você tenha uma ideia, a montagem, tá bom? Então, cresça, vamos em frente, chegaremos lá. Questão de número 79, tá certo? Então, veja aqui. Dividido, né, devido a uma promoção, ainda estava dividindo, ó. Devido a uma promoção, um televisor está sendo vendido com 12% de desconto. Epa, tá bom demais. 12% de desconto sobre o preço normal. Isso, preço normal, é o preço de etiqueta, viu? Preço normal. Cláudio, funcionário da loja, está interessado em comprar o televisor. Pronto, comprar o televisor. Sabendo que, como funcionário da loja, ele tem direito a 20%, tá certo, de desconto. Sobre o preço promocional, não é sobre o preço da etiqueta. É sobre o preço promocional. O desconto que Cláudio terá sobre o preço normal do televisor, caso decida adquiri-lo, será de... Então, veja aqui. Olha, a melhor maneira para resolver esse tipo de questão é imaginar que o nosso televisor custa R$100. Pronto, R$100. Ora, dos R$100 tem a promoção, tá certo? Tem um desconto, não é isso que ele diz? Tem um desconto de 12%, certo? Tem um desconto, então, 12%. Ora, 100, se eu tirar o desconto de 12%, na realidade é R$12. Né? Eu tenho que tirar R$12. Então, fica quem? Fica 88. Pronto. Desse preço, 88, que é o preço promocional, o nosso funcionário, tá certo? O Cláudio é que vai ter o desconto. Então, daqui nós vamos ter um desconto de 25%. Certo? Desse 88, ele vai ter um desconto de 25%. Então, vamos fazer as continhas aqui. 25%, certo? De 88. Simplificando, então vamos simplificar. Por 25 dá 1, por 25 dá 4. 88 por 4 dá 22. 88 por 4 dá 22. Então, na realidade, ele tem um desconto de R$22. Então, 88. Se eu tirar 22, então eu vou ter 6. Então, na realidade, o nosso amigo pagou pelo televisor R$66.
Agora, onde está a grande sacada? O televisor era 100, ele pagou 66. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tinha 100, certo? Eu tinha 100. Ó, eu tinha 100. Então, veja aqui comigo, bem simplesinho. Eu tinha 100. Tirei 66. Vou ficar com exatamente o quê? 34. Lembre, esse aqui foi o valor que ele pagou. Isso aqui, na realidade, foi o desconto. Ele teve um desconto de 34. Em termos percentuais, como eu falei de 100, então, em termos percentuais, isso representa o quê? Ele teve um desconto de 34%. Bem simples, simples até demais. Então, voltando à questão, o gabarito é de dado. Olha, existem umas regrazinhas que a gente vai aprender lá na frente, que é a matemática financeira. Que regras são essas? São chamados descontos sucessivos e reajustes sucessivos. Aí você diz, aí você até ficou imaginando, ora, essa questão eu resolvi por desconto sucessivo, professor. Sem problema, tá certo? Depois nós vamos ver isso, porque eu estou abordando mais a parte de percentual, tá certo? Passo a passo. Mas na realidade é uma questão de desconto sucessivo, ok? E só para deixar você ativo, que você deve ter imaginado isso. Parabéns, tá certo? Essa foi a questão de número 79. Vamos ver o que diz agora a questão de número 80. Pronto. A questão de número 80 diz assim: a empresa X possui 60 funcionários. Pronto. 60 funcionários, dos quais, olha aqui, 15 são mulheres. Automaticamente, o restante são o quê? Homens. De acordo com uma lei aprovada recentemente, tá certo? Toda empresa do ramo onde atua a empresa X deverá ter no mínimo 40% mulheres entre seus funcionários. Beleza. Para que a empresa X se adapte à nova lei sem demitir nenhum dos seus atuais funcionários e não contratando novos funcionários homens, ela deverá admitir um número de mulheres. Então, é o seguinte. Então, vamos lá. Ela tem 60 funcionários. Só para você ter uma ideia. Se ela tem 60 funcionários, então 15% são mulheres. Então, 15, só aqui fazer essas continhas. 15% de 60. Pronto. Se eu simplificar um pouco, né? Simplificar um pouco por 5, tá certo? Então, o 90 dividido por 10, ó, dá 90 dividido por 10, dá 9. Então, na realidade, ela possui 9 mulheres. E ela quer que fique, aqui era 15%, tem que ir para quanto? 40%. Então, tem 9 mulheres. Aí ela diz, só vai contratar mulheres, tem que permanecer a mesma quantidade de homens. Então, vamos agora, isso aqui só foi um aperitivo. Então, vamos ver aqui. O que nós temos? Então, nós temos aqui a nossa empresa, certo? Essa empresa, ela tem 60 funcionários. Então, ele diz assim, mulheres são 15% de 60. Pronto, simplificando um pouco, então dá 9 mulheres. Então, automaticamente, homens vai ser 60 menos 9, então são 51 homens. Pronto. Então, o que vai acontecer? A empresa, ela vai ter agora, presta atenção, uma certa quantidade de funcionários. Dessa quantidade de funcionários, tá certo? Mulheres, presta atenção, mulheres passa a ser 40%. Automaticamente, né, pela condição imposta, 40%. Então, implica que os homens são 60%. Preste bem atenção. Nessa nova quantidade de funcionários, mulheres passam a ser 40% e homens passam a ser 60%. Então, o que é que vai acontecer nessa passagem de 60
para essa quantidade aqui? É que não vai alterar a quantidade, deixa eu chamar a atenção aqui, não vai alterar a quantidade de homens. A quantidade vai alterar o percentual, tá certo? O percentual vai alterar, mas a quantidade de homens, então continua quem? Então continua a mesma quantidade, 51. Então implica uma regrazinha aqui, ó, bem simplesinha, uma continha. Então implica a seguinte coisa, implica isso aqui, implica que 60% dos funcionários são homens. Quantos? Que é igual a 51. 60% dos funcionários, né, 60% do funcionário é igual a 51, certo? Então eu tenho 60% dos funcionários é igual a 51. Então, o total de funcionários é 100, tá certo? 100 vezes 51, né? 100 vezes 51, certo? 100 vezes 51 dividido por 6. Pronto. 60% dividido por 60. Então, simplificando um pouco, né? Simplificando um pouco, por 3, ó, por 3 dá 17, 3 vezes 7, 21, por 3 dá 2. 10, ó, 170 dividido por 2, então, vai nas continhas bem rápido. 100, ó, por 2 dá 5, né? Por 2 dá 1. Então, 7 vezes 5, 35, vão 3, 5 vezes 1, 5, 3, 8. Então, o total de funcionários são 85 funcionários. Então, 85 funcionários. Olha, eu tinha 60, foi para quem? Foi para 85. Eu tinha 60 funcionários, foi para 85. Ele pergunta o quê? Então, na realidade, a nossa variação de quantidade de funcionários, na realidade, a variação foi 85, certo? 85 menos 60. Pronto, a quantidade de funcionário foi de 25. Vamos ver agora o que ele quer saber pela essa quantidade. Ele diz, para que a empresa X se adapte à nova lei sem demitir nenhum dos seus funcionários, atuais funcionários, e não contratando novo funcionário, homens, então implica que você vai contratar mulher, ela deverá admitir um número de mulheres no mínimo, quer dizer, 40%, exatamente 40%, no mínimo. Resposta correta, ela tem que contratar 25 mulheres, tá certo? Essa empresa, ela tem que contratar 25 mulheres. O item correto, olha aí, joia, o item correto é o item A, A de alegria. Lembre, essa não foi a primeira questão que nós fizemos desse tipo de característica, tá certo? Para entender o que é que não muda, tá certo? Lembre, a quantidade de homens é a mesma, o percentual, porque o percentual é um referencial. Questão de número 81. Vamos lá? Que a farra é boa hoje. A questão 81 diz assim, pronto, sabe-se que das 120 pessoas que assistiam a uma palestra sobre o processo civil, tá certo? 40% era do sexo feminino. Então, temos aqui, ó, 120 pessoas do sexo feminino. Então, essas 40% são o quê? Mulheres. Pronto. Em um dado momento, antes do término da palestra, observou-se que alguns participantes do sexo masculino se retiraram. E assim, a porcentagem dos homens, tá certo, que permaneceram, reduziu a 52% do total de participantes, tá certo, ainda presentes. Considerando que todas as mulheres permaneceram até o final da palestra, então X é a quantidade de homens que se retiraram. É verdade. Esse tipo de opção é para evitar aquela tentativa, pegar o valor e ficar testando, viu? Criando dificuldades. Então vamos lá.
Então, o que que eu tenho, tá certo? Ele diz, 120 das pessoas que assistiram a uma palestra sobre processo civil, 40% era feminino. Então, a quantidade de mulheres vai ser 40%, vamos calcular passo a passo, 40% do total. Quem é o total? De 120. Então, isso aqui simplificando um pouco, né? Simplificando um pouco, então nós temos 48. Pronto, são 48 mulheres, certo? O total de homens, pronto. Ora, se são 120, o total, então 120 menos 48, nada, trabalhar com percentual, isso é sempre uma diferençazinha, então nós vamos ter 72. Então, estamos com o mesmo problema daquela questão anterior. O que que eu tenho? Preste bem atenção. O que que nós temos? Vamos verificar aqui. Ora, a quantidade, ele diz bem aqui, alguns participantes do sexo masculino se retiraram e assim a porcentagem de homens que permaneceu reduziu a 55%. Então, homens, olha, no novo grupo, homens são 52%, certo? Então, implica que a quantidade de mulheres seria 48%. Então, mulheres seria 48%, porque o todo representa o quê? 100%. O que foi que não alterou? Ele diz, de homens que permaneceram, se reduziu a 52% do total de participantes, ainda presente, considerando que todas as mulheres permaneceram até o final da palestra. Então, esses 48%, na realidade, representam o quê? 48 mulheres, quantidade. Então, na realidade, em termos percentual, 48, 52, então nós temos aqui 52 homens, certo? Então, nós temos 52 homens. O que é que o nosso amigo está querendo saber na questão? Vamos ver aqui. Na palestra, lembre, eu tinha 48 mulheres, permaneceu com 48 mulheres, tá certo? 72 homens, ficou com quanto? Com 52 homens. 72 ficou com 52. Então, 72, se eu tirar 52, então na realidade se retirar o quê? 20 homens. Ele pergunta na questão, considerando que todas as mulheres permaneceram até o final da palestra. Então, X é a quantidade de homens que se retiraram. Ora, eu tinha 72 homens, agora eu tenho 52, então implica que se retiraram quem? 20 homens. Então, o item correto dessa questão, ó, é o item A. X é maior ou igual a 20. Olha aqui está errado, está errado, está errado, está errado. Então, o item correto é A de alegria, A de amor, A de aleluia, irmão. Vá em frente. Acredite em você. Essa foi a questão 81. Então, vamos agora nos divertir, né, dar um passeio na questão de número 82. Cada questão é um passeio, é um lazer, uma necessidade do crescimento, da vontade de chegar lá, na ansiedade. São questões da Fundação Carlos Chagas, viu? Relativamente aos candidatos inscritos num dado concurso, sabe-se que o total supera, presta atenção, eita menino, a 10 mil unidades. E a razão entre o número de mulheres e de homens, ó, a razão entre o número de mulheres e o número de homens, tá, são, a razão é de 4 para 5. Beleza, aquela questãozinha do problema dos grupos. Nessa ordem, ó, a razão entre o número de mulheres e de homens, nessa ordem, é de 4 para 5. Assim sendo, se o total de candidatos for menor possível, certo? De quantas unidades o número de homens inscritos excede o número de mulheres inscritas? Total de homens excede o número de mulheres inscritas. Então, vamos à ideia
de grupo. Ora, se eu tenho a razão entre, certo? A razão, se eu tenho uma razão, essa questão, então ele diz, o candidato inscrito no concurso sabe que a razão entre o número de mulheres para o número de homens é na razão de 4 para 5. Então, eu tenho agora, vamos imaginar, eu tenho um grupo de 9. É só somar, 5 mais 9. Então, homens são 4, certo? Mulheres são 5, no grupo de 9. Lembre. Só que esse número, presta atenção, esse número, ele é maior, a quantidade, tá certo? É maior do que 10 mil. Ora, existem vários números maiores do que 10 mil, mas ele quer, olha cá, eu não tenho que encontrar a quantidade, eu não tenho que dividir esse número por 9, então esse número aqui D, eu tenho que dividir por 9. Então essa divisão, presta atenção, ela tem que ser uma divisão exata. Essa divisão, ela tem que ser exata. Então, qualquer número múltiplo de 9 maior do que 10 mil. Qualquer número, só que ele quer o menor. Ora, para que seja um número, tá certo? Múltiplo de 9, ele tem que ser divisível por 3 e por 3 no mesmo instante. Então, lembre, para dividir por 3 e por 9, a soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 9. Então, eu tenho 10 mil. Opa! Então, quem é que eu devo colocar no lugar desse aqui para dar uma divisão por 9? Exatamente 8. Então, o número que eu tenho é 1008. Por quê? Porque a soma dos algarismos dá um número divisível por 9. Então, esse tem outros, lembre, tem outros, mas ele quer quem? O menor deles, que seja maior do que 10 mil. Então, lembre, nós temos grupos de quem? Nós temos grupo de 9. Então, quantos grupos nós temos aqui por 9? Quantos grupos nós temos divisível por 9? Então, nós temos 1 vezes 9 é 9, para 10, 1, 10. 1 vezes 9 é 9, para 10, 1, 18. Então, então 1 vezes 9 é 9. Deixa eu ver aqui, certo? Então, nós temos, deixa eu fazer as contas, fiz rápido. Então, vamos com calma aqui. Então, bem devagarinho para entender. 10 dividido por 9 dá 1. Certo? Pacífico. Tem uma correçãozinha aqui. Aqui foi 1008, é maior do que 10 mil. Por isso que eu não estava entendendo, pessoal. Maior do que 10 mil. Então, se é maior do que 10 mil, então aqui vai ficar, aqui é 1000, então maior do que 10 mil. Então, aqui eu tenho que botar 8. Pronto. Fica 10.008. Agora está correto, porque eu botei 1008. Então, eu tenho 10.008 dividido por 9, para saber quantos grupos. Então, eu tenho 10, 1 vezes 9 é 9 para 10, 1. Abaixo o outro 10, 1 vezes 9 é 9 para 10, 1. Abaixo o outro 10, 1 vezes 9 é 9 para 18, dá 2. Pronto. Então, cada grupo tem 1.112 unidades. 1.112 unidades, ok? Então, cada grupo eu tenho 1.112 unidades. Então, repetindo de novo, 1.112 grupos. Eu tenho 1.000, tá certo? 112 grupos. Então, lembre, nesse grupo de 9, eu tenho, certo? Mulheres são 4. Homens são 5. Então, se eu multiplicar, certo? Isso aqui por 1.112, se eu multiplicar por 1.112, o que é que eu tenho na realidade? Eu tenho aqui 4 vezes, aqui 5 vezes. Então, a quantidade é apenas um grupo, a mais do que o outro. Esse aqui são 4 vezes, aqui 1 vez. Então, só um grupo. Então, na realidade, é 1.112 unidades. Então, ele pergunta, preste bem atenção, quantas unidades o número de homens inscritos excede o número de mulheres? Então,
a quantidade. Lembra, aqui é 4 vezes, aqui é 5 vezes. Então, é como se eu tivesse 5 vezes, eu tivesse assim, 4 vezes 1.112 mais 1.112. Então, na realidade, o homem é 1.112 a mais do que a quantidade de mulheres. Então, questãozinha de grupo, bem simples de fazer. Então, o item correto dessa questão é o item A, de alegria, tá certo? Lembra, você poderia, sem problema nenhum, ter multiplicado por 3 e por 4, não, por 4 e por 5, ter multiplicado por 4 e por 5 e teria a resposta. Lembre, nessa história você tem um grupo a mais de quem? De homens. Mulheres são 4 e homens são 5. A ideia de grupo é excelente, viu? Vamos em frente.